Bom dia, pessoal. Hoje, segunda-feira, 22 de maio de 2023. Estamos dando início ao nosso panorama do mercado para que você inicie o seu dia e a sua semana com um pouquinho mais de informação para melhorar a sua tomada de decisão. Bom, vamos lá. De sexta-feira para cá, nada, absolutamente nada mudou. Os mercados tentam digerir agora aí as discussões e questionamentos sobre o teto da dívida americana, uma vez que hoje na agenda, tanto no mercado local quanto no mercado internacional, nós não temos nada em nosso pipeline. As bolsas na sessão asiática encerraram a sessão majoritariamente em alta. A gente tem o CSI 300 aí fechando com valorização de 0,63, enquanto o Xangai subiu 0,39. Melhor ficou para o Hang Seng, que teve alta firme de 1,4. Já o Nikkei subiu 0,9 e a bolsa coreana avançando 0,76, fechando, aí passando pelo Topix 0,66 e fechando pela Oceania, que foi na contramão lá na Oceania, lá na Austrália, fechando com queda de 0,22. Porém, sessão asiática majoritariamente em alta. Hoje trago novidades para vocês aqui. Quando nós formos apresentar os nossos gráficos, a gente vai poder ter uma ideia de como está o mercado de índice, tanto para a sessão asiática quanto para a sessão europeia. Mas isso a gente fala depois, vamos dar continuidade aqui. Pela Europa, as bolsas estão mixed, né? Sem direção única. Por exemplo, a bolsa alemã cai na margem 0,13. Paris também tem um leve recuo agora de 0,09. Já em Londres, alta de 0,29 e a bolsa italiana caindo 0,31. Na Espanha, um pouquinho melhor, subindo 0,69. Isso aí dá mais ou menos para a gente aí um pouco de previsibilidade do que está acontecendo no mercado. Nenhum agente financeiro querendo tomar grandes riscos. A bolsa fica flat, cada um para um lado, esperando aí notícias no mercado americano. E por falar do mercado americano, por lá os futuros bastante lateralizados, sem direção única. O S&P, por exemplo, na margem está subindo 0,01. O Dow Jones não está indo para lugar nenhum nesse momento, está 0 a 0. Já a bolsa eletrônica Nasdaq tem uma leve alta de 0,09, enquanto o Russell sobe nesse momento 0,13. O que chama um pouquinho a atenção é o índice de volatilidade VIX, que nesse momento tem alta de 2,86%. A cota aumentou, está valendo 17,29 agora, saindo negócio no VIX. Vamos fazer diferente hoje, então. A gente tem aqui na sua tela o nosso quadro de commodities. Já eu falo delas, mas vamos mudar. Vamos lá para a tela do CTrader, ver o gráfico. Prontinho, tá aí, ó. Eu falei da seção asiática, né? Tá aí ela. O Nikkei 225, a bolsa japonesa, operando aí próximo das máximas em décadas aí. Eu escrevi no nosso relatório, um relatório semanal, falando um pouquinho sobre o Nikkei 225. A bolsa japonesa operando bem próximo às suas máximas em décadas. Porém, ela está longe ainda do seu all-time high, mas já é bastante significativo o movimento do Nikkei. Tá aqui, ó. Aqui foi como a bolsa japonesa fechou, bem próximo às suas máximas. Esse aqui é o gráfico de uma hora. A gente percebe que ela só sobe. A gente pode aumentar um pouquinho. Aqui é o gráfico diário, perdão. O gráfico diário. Vamos ver como é que ela se comportou no intraday hoje. Vamos dar uma olhadinha. Tá aqui, ó. No intraday não foi muito diferente disso, tá? Aqui, ó. Ela ganhou aqui, ó, o suporte que virou
a resistência que virou suporte, né? A resistência que virou suporte foi rompido, ela está em tendência. Aqui hoje a gente vai fazer diferente, tá, turma? Aqui a gente vai pegar primeiro os índices e depois a gente vai lá para as nossas commodities. Talvez assim fique um pouquinho mais explicativo. Depois você conta pra gente o que achou desse modelo. Aqui a gente pode mudar todo dia se vocês quiserem. Vamos lá, ó, tá aqui, ó. Aqui tá basicamente no gráfico de 1 hora. Esse canalzinho de alta aí, ó, uma forte pernada, rompeu uma resistência e virou suporte. E tá aqui, lateralizou, fechando próximo da máxima, uma vez que esse aqui é o gráfico de 1 hora, né? Fechando bem próximo da máxima intradiária, iniciando a sessão asiática, a sessão quase fechando aí o mês de maio. Legal, então tá aqui o nosso gráfico do Nikkei. Vou deixar ele na tela aqui para amanhã ver se de repente rompe isso aqui para baixo fazendo um pullback ou se ele dá continuidade ao movimento de alta. Bolsa japonesa firme. Eu havia falado também no mercado europeu que está bastante lateralizado aqui, sem direção única e com o percentil bastante tímido. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no nosso C-Trader. A gente consegue encontrar a bolsa alemã, o índice alemão, tá? Aqui ele está no gráfico de 1 hora, a bolsa firme também. Observem que existe uma lateralização nela e ela foi rompida para alta. Vamos marcar aqui para todo mundo estar na mesma página, todo mundo vê exatamente a mesma coisa no gráfico. Vamos lá, tá aqui, ó. Aqui um canalzinho, lateralizou, esperando justamente o mercado americano se resolver, né? E nesse finalzinho também estava aguardando Jerome Powell, que falou na sexta-feira, também sem grandes novidades, mas a gente fala disso daqui a pouco. Rompeu e ganhou fazendo novas máximas, tá? Gráfico semanal, a gente pode, ou gráfico horário, a gente pode dar uma olhadinha como é que ele está no diário. No diário a mesma coisa, olha como é que ele rompeu, porém, quando a gente olha mais para trás aqui, ó, observem onde o meu mouse está, ele está testando a máxima, tá? Ele segue aqui nesse canal. Opa, não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem, a gente faz de novo. Calma, hoje é segunda-feira. Vamos lá. Aqui vocês observem que é basicamente o mesmo movimentozinho lá do que nós vimos no Nikkei, não é isso, pessoal? Canalzinho aí de alta, rompeu a resistência, foi buscar a próxima resistência aqui um pouquinho mais para trás. Esse aqui é o gráfico diário, tá? Então aqui é mais forte. Observem que ele tentou romper 2 vezes, não conseguiu, tentou vir para baixo, fez pullback, forte pressão aqui na venda, rompeu novamente para cima, tentou ajustar e segue com força. Mercado europeu aí, isso aqui, esse é o gigante europeu. Tudo sobra para o mercado alemão, não é verdade? Desde do subprime com a Grécia, quem basicamente segurou a onda por lá foi a Alemanha. Então eu vou deixar esse gráfico aqui para a gente poder estar sempre dando uma olhadinha como vai o mercado europeu todo dia nas nossas manhãs aqui no Panorama. Legal? Então aqui, ó, vamos voltar lá para 1 hora só para a gente poder se certificar do que a gente está falando. Tá aqui, bem próximo aqui do topo anterior. Não conseguiu romper, ele testou, não conseguiu, voltou um pouquinho, mas também é aquilo. Hoje o mercado está sem notícia no mercado local, só com focos. A gente tem nada de novo na Europa, então a Europa fica mirando também aí as questões sobre o teto da dívida americano. Dando continuidade ainda no mercado europeu, está aqui uma bolsa que é muito importante a gente olhar. O FTSE 100, a bolsa de Londres,
Agora ela está caindo 0,03, também está bastante lateralizado. Observem que ela tentou romper mais para trás aqui. Isso aqui é o gráfico de uma hora, não conseguiu. A gente tem um forte suporte aqui. Deixa ele marcadinho aqui, ó. Pronto. Aqui a gente consegue ver como que a bolsa está lateralizada. Se ele está bem próximo de romper a primeira resistência, rompendo aqui, pode ser que ele ganhe força para tentar romper o topinho anterior, tá? Mas a gente consegue certificar de que isso aqui é o topinho anterior quando a gente abre mais o tempo gráfico. Então a gente vai dar uma olhadinha juntos. Vamos lá. Não faz malcriação, rapaz. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o gráfico diário dela. Ok? Então a gente observa que o que nos chama a atenção nesse momento é a forte resistência, é o forte suporte, perdão, o que era suporte virou resistência. Então esse suporte aqui é bem firme, pode dar continuidade nesse movimento de alta que nós observamos aqui mais recentemente, gráfico diário, tá, gente? Então a gente consegue observar aqui que tem um canalzinho aqui, é um suporte importante. Rompendo aqui, ele pode descaracterizar um simples pullback e ganhar força vendedora, mas lógico, a gente está olhando a parte gráfica. Dentro da parte gráfica, é importante que nós venhamos a observar os fundamentos de cada ativo, de cada índice, porque uma coisa anda junto com a outra, não é verdade? Uma coisa é um impulsionador do outro. Então tá aqui, muito próximo de um suporte bastante importante. Se ele perder... Opa, de novo, Rodrigo. Muito bem. Se ele perder isso aqui, ó, ele pode acabar voltando tudo. Esse pequeno corredorzinho que está aqui, esse pequeno canalzinho, pode dando um movimento para ele continuar assim como a bolsa alemã se encontra, ou romper isso aqui para baixo, descaracterizar um pullback e ganhar uma tendênciazinha aí no curto prazo de queda. A gente olha aqui no gráfico de uma hora, vou apagar isso aqui para não ficar confuso. É isso aqui, ó. Rompeu essa linha aqui, esse suporte pode vir para baixo. Esse aqui é a bolsa em Londres. Muito bem, vamos mudar a nossa tela, vamos voltar lá aqui para as nossas cotações. Passamos aí então pelo mercado asiático, analisamos o Nikkei. Passamos pelo mercado europeu, analisamos Alemanha e Londres, que basicamente são as duas maiores potências aí. E agora a gente vai para elas, a gente vai para as commodities. Ainda não acabou, vamos falar um pouquinho mais de índice, só que lá na frente, tá ok? Vamos agora com foco em commodities. Muito bem, a gente observa aí o petróleo subindo 0,36 no barril do WTI e na margem 0,12 para o barril do Brent. O petróleo que tem observado bastante aí o fator de demanda e os estoques estratégicos, os SPRs dos Estados Unidos. Por enquanto não temos nenhuma novidade vindo da OPEP. Sem esse trigger, a gente fica basicamente monitorando apenas os estoques. Na semana passada ele surpreendeu, veio bem acima do consenso do mercado. Se não me engano, relatei isso no nosso panorama semanal, ok? Depois vocês dão uma conferida lá. Então o petróleo segue aí bastante lateralizado. Eu vou mostrar isso também no gráfico. Só que é importante a gente ressaltar que é a principal commodity negociada no mundo e a commodity ela precisa de fundamentos para poder andar, ok? O técnico ajuda para a gente nas nossas entradas e saídas, onde a gente tira o nosso lucro ou tira o nosso prejuízo, basicamente olhando nossos fatores técnicos via gráfico. Aqui é importante a gente ressaltar que o que move a commodity são os seus fundamentos, oferta e demanda, ok? Então, como não tem nada no nosso radar, como não tem nada vindo da OPEP, que é o principal trigger para a commodity,
A gente basicamente inicia a semana conforme fechou a semana passada. Então, sem grandes novidades, bastante lateralizada a commodity. Tem muita volatilidade, historicamente tem muita volatilidade, porém ela fica volátil dentro de um pequeno range, onde ela está trabalhando já há bastante tempo. A gente tem o gás natural caindo aí 1,68%, voltando para as quedas do gás natural. A gasolina recua 0,22% e o óleo de calefação caindo 0,11%. Vamos dar uma olhadinha agora nas metálicas. O ouro tem leve alta de 0,14%, ainda opera abaixo do patamar dos $2.000 a onça Troy. Sabemos o porquê, lógico que sabemos, na verdade, todos nós aqui sabemos. Também espera-se aí a resolução sobre o teto da dívida. O mercado inteiro está girando nesse momento sob a perspectiva do teto da dívida americana. A prata recua, ela vem junto agora 0,14 de queda, 23,79. A prata é uma commodity mais barata do que o ouro, porém ela consegue andar junto, tá? Uma pequena divergência aqui, uma vez que eles estão quase unchanged aí, estão bastante flat no início dessa semana. A gente tem o cobre caindo 0,93%, 3,68%. O cobre tentando ganhar força, mas não consegue, de olho ainda na demanda chinesa. Aqui a gente tem as agrícolas, com a soja subindo 0,76%, o trigo avançando 0,53%, o café tem queda de 0,73%. E essa semana a gente vai começar a olhar um pouquinho mais das agrícolas. Legal? A gente fala muito das metálicas e das energéticas, mas essa semana a gente vai dar um foco aí durante a semana nas commodities agrícolas. Legal? Passado aqui, a gente tem o CRB, subiu na sexta-feira 0,56%, e o LME, que é a Bolsa de Metais em Londres, subindo 0,89%, CRB 0,19%, perdão, e a Bolsa em Londres 0,89%, a Bolsa de Metais. Vamos voltar lá para cima e agora passamos novamente para os gráficos. Já está na tela. Aqui, como é de costume, a gente começa analisando o petróleo do tipo Brent, como havia falado, ó. Ele tentando dar uma subidinha aqui, galera, olha só. Bateu na... isso aqui está desenhado. Esse último desenho aqui foi na sexta-feira, quando eu fiz o relatório que já está disponível para vocês, o panorama semanal. Então eu nem mexi, tá? Isso aqui não é um desenho de agora de manhã, não. Essa análise aqui ela foi feita na semana passada, onde eu identifiquei no curto prazo um suporte e uma resistência. Eu volto a lembrar a todos aqui, o simples funciona. Não adianta a gente saindo fazendo um monte de risco no gráfico se ele não nos diz muita coisa. Aqui o simples funciona, olha aí, ó, suporte e resistência, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixo. E de olho nos fundamentos a gente consegue aí operações mais limpas, uma visualização mais limpa, mais técnica. Legal? Então, retomando, isso aqui eu fiz na sexta-feira, antes de produzir o conteúdo para vocês, o relatório. Não foi a lugar nenhum. Ele tentou aqui romper a resistência, não conseguiu. Tentou romper o suporte, não conseguiu. Não tem notícia, não tem fundamento. E está no meio do caminho aqui, ó. Petróleo do tipo Brent, negociado na Bolsa de Londres, no meio do caminho. Não está indo para lugar nenhum. Aqui, ó. No meio do caminho. O nosso amigo petróleo tipo Brent. Legal? Então, sem fundamento, sem grandes eventos na OPEP, não temos um direcional. E não é diferente aqui, ó, mudei, não é diferente para o WTI. Você vê que o desenho já estava na tela. Tentou romper a resistência, não conseguiu, nem perto do suporte ele foi, e está no meio do caminho esperando aí maiores resoluções sobre a demanda, principalmente a demanda do gigante asiático na China,
e a reposição das reservas estratégicas americanas, o SPR, e algum movimento da OPEP+. Então, podemos passar pelo petróleo, está batido, nada de novo. Vamos mudar para o gás. O gás está naquilo, né? O gás está caindo. Mais um dia de queda em Nova York para o gás. O gás em Londres também recuando. Ele tenta romper aqui esse canal de baixa. A gente tem essa LTB aqui que não consegue ser rompida. Importante notar que ele continua basicamente lateralizado, apesar dele ter tentado dar uma pivotada aqui, não conseguiu. Olha como é que ele está na cabeça da linha de tendência. Vamos observar. Vamos observar estoques, demanda e ver se ele consegue aí voltar para o patamar dos 3,80, 4 dólares. O nosso gás natural, lembrando que esse aqui é a cotação para Nova York. Vamos falar agora de metálicas. A gente tem o ouro, o desenho também feito esse final de semana. Deixei aí justamente para a gente ver como é que abriu o mercado na segunda-feira. E a gente observa que ele por enquanto também não vai a lugar nenhum, operando abaixo ainda dos 2.000 dólares a onça Troy. Nada para fazer. Eu não arriscaria uma venda agora pelo simples fato de que como não tem nada decidido nos Estados Unidos, ele pode ir para qualquer um dos lados, ele não tem tendência clara aqui ainda. Observe que ele tem que fazer esse movimento aqui para baixo, romper essa LTA para poder ganhar força vendedora. Aí vale um tiro curto até os 38% do FIBO, ok? Para tentar, quem sabe, buscar esse nosso suporte aqui embaixo. Porém, ele precisa de uma ajudinha. Se não tiver essa ajudinha, nada feito. Ele continua engarrafado aqui no meio dessa turma toda, onde ele não ganha nem força para baixo, nem força para cima, e ele lembra muito nosso amigo petróleo, que nós vimos há pouco, que segue indefinido. Ele continua dentro de uma tendência de alta, ok? Porém precisa de ajuda, ele precisa de um pouco mais de notícia e fundamento para poder ou dar continuidade a esse movimento ou recuar. Legal, turma? Bom, vamos dar andamento, senão o vídeo fica muito grande. Vamos falar do lumber bem rapidinho. A madeira, ela continua buscando aí, ela não consegue romper o suporte, mas também não consegue ganhar força compradora. A madeira continua aí bastante lateralizada. Fico observando Home Builder, uma vez que é uma matéria-prima bastante importante no mercado americano para o setor de construção civil, por construção de novas casas. Mas a madeira não deslancha, ela não cai mais, mas também não sobe, aguardando aí de repente ver como é que vai ficar o movimento de inflação, taxa de juros. Isso tudo afeta diretamente no setor de construção, tá? Taxa de juros, então, um fator muito importante para o setor de construção. Podemos ir para frente. Aqui nós temos o cobre. Segue bastante comprimido também o cobre, operando bem próximo das mínimas, não consegue ganhar tração. Ficamos de olho na China, precisa vir do PBOC, que é o Banco Central Chinês, um pouco mais de estímulo para o setor de construção, principalmente, para que o cobre e o minério de ferro possam reagir. Ele basicamente segue mais do mesmo aí, como vocês podem ver, operando bem próximo às mínimas. O que a gente tem mais para frente aqui que a gente pode conversar? Vamos falar um pouquinho sobre moeda. Tá aqui, ó, DXY, o dólar index. Olha como é que ele tá forte dentro ainda do corredorzinho, canal de alta. Mercado bastante firme ainda para o dólar. O dólar automaticamente ele deságua numa cesta de moedas. E acaba refletindo inclusive aqui no mercado local para o nosso real. O mercado de dólar continua firme, então para quem gosta de girar aí no derivativo, muita calma com vendas na moeda americana.
aqui nós temos o fator ainda também Brasília, que mexe muito com o nosso câmbio e ele pode descolar. Basicamente, um dólar mais forte aqui, a gente tem um real mais fraco, mas continuamos de olho porque essa moeda aguarda também os desdobramentos do teto da dívida americana. Por enquanto tem um impasse, segue o dólar mais firme. Se a gente tem um dólar mais firme aqui, pessoal, a gente tem um euro mais fraco. Observe como o euro não consegue chegar na primeira retração e continua operando aí bem próximo desse forte suporte que nós temos aí. Não temos nenhuma novidade pela zona do euro, ok? A bateria de indicadores da semana passada aí, lógico, alguns corroboraram para manutenção desse euro mais fraco, inclusive o DXY, porém ele continua bem próximo aí desse nosso primeiro suporte mais forte. Isso aqui é um gráfico horário, então de olho aí no mercado de câmbio. DXY e euro são inversamente proporcionais. A gente continua olhando ele sem força para reverter esse canal de baixa. A gente já vai se encaminhando para o final, mas antes eu trago aqui o S&P 500. Olha aí, ó, falei que ia ter novidade. Tá aqui, uma das principais bolsas do mundo, o S&P 500. O S&P que de há muito já vem fazendo absolutamente nada. Ele não cai, ele não sobe, ele está num patamar muito importante porque aqui tem muito short, muita posição short no S&P, mas ele está de teimosia e na cabeça de muitos gestores aí, tirando o sono, uma vez que pela posição a gente consegue ver isso lá no CFTC. Se você não sabe o que é CFTC, ou você dá um Google ou você deixa aqui no comentário para que a gente possa fazer um vídeo explicativo aí sobre o posicionamento dos especuladores no CME Group, ok? Então tá aqui, a gente consegue ver o S&P 500 bastante cheio de coisa nenhuma para fazer, ó, só atrapalhando a vida de meia dúzia de muitos gestores que tem por aí, que pelo racional faz muito sentido, esse short S&P, porém ele não cai de jeito nenhum. Então tá aqui, a partir de agora a gente passa a monitorar também o S&P 500. E a gente vai fechar com o índice de volatilidade VIX. Por que eu deixei o nosso índice de volatilidade VIX por último? Porque eu quero trazer para vocês aqui, vou botar aqui uma pulga atrás da orelha de vocês, para vocês pesquisarem as opções 0DTE, 0D de dado, T de tatu, E de escola, 0DTE. Opções 0DTE são as opções que vencem no mesmo dia. Isso aí, devido ao grande volume financeiro que essas opções possuem antes de expirar, elas estão acabando por inibir a volatilidade do VIX. Então a gente poderia ter um VIX aí voltando muito para o patamar dos 21, 22 na cota, mas não, muito pelo contrário. O VIX tem feito novas mínimas, como vocês podem observar aqui. O VIX tentou já aqui pela segunda vez, ó, fazer uma nova mínima, tá aqui, vocês podem observar no meu gráfico. Não conseguiu, tentou na semana passada, não conseguiu e deu um rebote tentando um pullback aqui. Então o VIX chama bastante atenção. Muita gente toma decisões de investimento aí no mercado americano a depender do movimento do VIX. Então tá aqui o VIX lateralizado, porém a força vendedora que tem aqui é muito forte, e muito por conta das opções 0DTE. Fica aí então, antes da gente fechar nosso panorama de hoje, fica a dica aí de vocês observarem o VIX e as opções 0DTE. Vai ficar aqui para a semana a gente poder comentar um pouquinho mais. Bom, é isso aí.
nada de novo. Agenda fraquíssima hoje, basicamente sem agenda nos mercados internacionais e no mercado local. Aqui a gente só tem o Boletim em Foco. Passaremos a falar um pouquinho mais das commodities agrícolas também, não só das metálicas e energéticas. E desde já eu já desejo um excelente dia hoje, uma excelente jornada, bons negócios e que tenham todos uma excelente semana. Voltamos amanhã para mais um Panorama. Muito obrigado pela companhia de todos e até lá.